Como que as mulheres podem se fortalecer em sua verdadeira identidade como filhas de Deus em meio a desafios diários? Então, o que que a gente orienta as mulheres, né? Que elas porque a mulher ela é feita, todo ser humano, na verdade, é feito de corpo, alma e espírito. Essa tricotomia de corpo, alma e espírito faz com que a mulher precise desenvolver esses campos. E muitas delas não desenvolvem o lado espiritual, às vezes não desenvolvem o corpo, às vezes não desenvolvem a alma, mas eu acho que o mais difícil hoje em dia é desenvolver a espiritualidade, porque no corre-corre do dia, ninguém quer parar, né? Não é verdade? Não querem parar para escutar, para fazer uma meditação na Bíblia, na palavra, né? Ou então ir num lugar, numa praia, né? E fazer uma oração, qualquer coisa que você se conecte com Deus. Então é muito difícil para a mulher parar hoje em dia, né? Por quê? Porque antigamente a gente até estava conversando sobre esse assunto esses dias que a mulher, é muito novo esse lado dela de entrar pro mercado de trabalho. Antigamente a mulher só vivia casa, a vida com os filhos, né? Só existia isso. E agora não. Agora a mulher, a partir de alguns séculos, a mulher teve que sair para o campo de trabalho. E isso gerou muita estafa para ela, né? Equilibrar todas as os pratinhos que a gente fala, né? É difícil para ela. Então, tudo isso é muito novo, porque a nossa sociedade está acostumada ao padrão masculino. É o homem que sai para o trabalho, não a mulher. E agora, como é que vai ser feito? É o mesmo padrão para a mulher? Não. Não pode ser o mesmo padrão. A mulher, ela é diferente do homem, em todos os sentidos. Os nossos hormônios, nós somos que nem a lua, né? Variamos com as estações do tempo, as estações da lua, né? Nós somos variáveis por causa dos nossos hormônios mesmo, né? Então tem dias que a gente tá bem, tem dias que a gente tá mal, tem dias que a gente quer morrer, tem dias que a gente quer renascer, nós somos, né, dizem as fênix, né? Então, assim, o que a gente fala para as mulheres, né? O que a mentoria ajuda, né, na verdade? A você entender quem você é primeiro, quais as suas limitações e suas capacidades e como você desenvolver isso no mundo corporativo, num mundo onde os homens estão competindo agora com as mulheres no mercado de trabalho, né? Que não é agora a mãezinha que fica no fogão, né? A dona de casa que fica no fogão, ela sai também, além de cuidar dos filhos, parir e tudo mais, ela também tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar do trabalho, ela tem que estudar, ela tem que ser uma boa amiga, né? São vários os papéis das mulheres e por isso eu criei essa mentoria, a mentoria para a mulher, que baseia o nosso livro A Arte da Mulher Equilibrista. Né? Então, falo sobre vários aspectos da mulher, né? Como equilibrar todas essas áreas, né? A gente aí fala da questão da identidade. Essa identidade da mulher é que é super importante ela saber quem ela é, para que ela foi criada. Primeiro, né? O que acontece? As pessoas sempre vão pro lado corporativo. Ah, não, você tem que ser uma boa profissional, você tem que fazer isso, você tem que estudar bem, você tem que fazer uma pós. O que a sociedade diz? Mas não é o mais importante, porque o que acontece? Ela perde a identidade dela, porque tá envolvida com tanta coisa que ela. Peraí, eu tô fazendo o que realmente eu quero? É o meu propósito? É isso que eu quero? Então, é isso que a mentoria ela ajuda. A nós, mentoras, né? Tem várias mentoras de mulheres e eu tô, né, fazendo essa abordagem com as mulheres. Nós temos um grupo de 50 mulheres, né? E vai crescendo cada vez mais, né? Onde a gente faz algumas lives lá no nosso canal, mentora, arroba mentora Isabel
Ponto Almeida. E lá a gente fala sobre vários assuntos, né? A gente já falou sobre a questão da jornada de trabalho, jornada pessoal. A gente já falou, vamos falar hoje sobre a feminilidade da mulher, que ela perdeu muito esse lado, né? Porque aquele dia a dia de corre, não dá pra ela se arrumar, ter um tempinho pra ela, né? Se maquiar, botar uma roupinha bonita, né? Então, tudo isso atrapalha muito a vida dela, né? Aquelas que ficam em casa é mais fácil, mas aquelas que já estão no mercado de trabalho, já trabalham com várias coisas, por exemplo, eu sou advogada. Então, eu trabalho com advocacia, eu estou fazendo psicoterapia também, quero ser psicoterapeuta. Então, são várias coisas que eu tenho que me atrelar. E a advocacia já me toma bastante tempo, porque é peças para fazer, é coisas para fazer. Então, assim, o que a gente orienta com relação à identidade? Vamos buscar primeiro a identidade? Vamos buscar a raiz do nosso ser, para a gente entender primeiro quem a gente é, qual é o nosso propósito, para quando a gente saia para o mundo, a gente tem entendimento de que nós temos um propósito de vida e nós temos mais forças até para fazer. Né? Porque o que acontece? Às vezes dá um desânimo, você tá sempre fazendo aquela mesma coisa no trabalho, teu chefe é um chato, teu filho só sabe te desrespeitar. Isso tudo vai deixando a mulher depressiva, chateada, sem ânimo. Então, quando você entende essa identidade, esse lado espiritual, aonde Deus quer te levar, você consegue ter mais força. A alegria surge no teu coração, o amor pelas pessoas surge no teu coração, porque você entende que aquilo foi aquilo que você foi criado. Aquela situação, por exemplo, eu como mentora, eu fui criada para ajudar mulheres, né? E eu não tinha esse entendimento. Então, isso é muito importante, a gente descobrir qual é o nosso propósito de vida. Quando a gente começa a entender o propósito de vida, a identidade, como você é amada por Deus, como você é especial, que você é único, que você, nessa conjuntura toda, você não é igual a todo mundo. Então, nessa coisa da internet, você compara muito, né? Ah, fulana faz aquilo que eu gosto, faz melhor, né? Mas você é única. Entendendo que você é única e você entendendo que você tem algo novo para passar para as pessoas, não é cópia da fulana ou a ciclana, né? Você consegue aí desenvolver algo novo. E o criativo, esse criativo que tem dentro da gente, da energia feminina, né, que tem a energia masculina, onde vai te impulsionar, dar coragem a fazer as coisas, e tem a energia feminina, que é aquela da criação. E aí você vai começar a pensar, o que eu posso fazer com esse propósito para poder chegar aonde eu quero, entendeu? E fazer coisas criativas para atrair as mulheres, para fazer com que as mulheres virem as chavezinhas delas. Porque é isso que é importante, né? A mulher virar a chave. Porque às vezes ela tá naquela mesma rotina. Vai para casa, vai pro trabalho, pega filho. E não vira a chave, não descobre o que realmente ela foi criada para fazer. Isso é tão bonito, né? Porque faz com que você entenda algo sobrenatural. Algo divino, você se torna um ser divino, você se torna algo diferente. E é isso que é bonito, e isso que as pessoas se atraem. Por isso que muitas mulheres hoje em dia, a gente estava falando sobre as mulheres ricas. Quem são as mulheres ricas? São mulheres que descobriram o seu talento. Descobrir não só os seus dons, mas o seu propósito. Porque não adianta você cantar bem, ter um bom dom, mas você não entender para que você está atingindo, em quem você está atingindo, qual público você está atingindo, entende? Você precisa ter esse propósito bem firmado em você, essa certeza, né? E aí a gente fala sobre a questão da mudança da mentalidade, a neurociência, que é falado, a fé, que tem a ver com a neurociência também, porque Deus criou a neurociência. Entende? Então, é essa mudança de mentalidade, você começar a enxergar você diferente, você mais bonita, você olhar pra você. Às vezes as pessoas dizem, Bel, você tem uma autoestima lá no topo. Vem me falar, né? Isabel, você tem uma autoestima lá no... a minha amiga tem uma autoestima super boa, não sei o que. Aí a minha amiga me falou, como é que você faz pra você ter essa autoestima? Aí eu disse, gente, é só vocês começarem a olhar, declarar isso, acreditar mesmo, ter convicção no seu interior.
Porque se você é única, se Deus te criou com tanta perfeição, né? O narizinho, a boquinha. Quando eu tive meu bebê, gente, ele é tão lindo, tão maravilhoso, sendo criadinho aqui, ó, na barriguinha. A gente vê claramente ele sendo formado, a gente tirando aqueles ultrassonzinhos, sabe? O Bernardo nasceu perfeito. Foi uma gestação maravilhosa. Claro, eu passei por muitas intercorrências, porque já tinha 42 anos, né? Mas, assim, o ser humano é criado com tanta perfeição, gente. Por que não acreditar no amor que Deus tem por nós, assim, o quanto a gente é perfeita, o quanto a gente é especial para Ele, o quanto a gente pode ser especial para outra amiga, né? Para sua amiga, para sua mãe, para sua irmã, até para os meninos, né? Para o teu marido, para o teu filho. Você é única. Ninguém vai te substituir. Tem situações que são substituíveis, mas tem coisas que não são substituíveis. Então, a gente entendendo isso, sabendo o quanto a gente é importante, o quanto a gente é valiosa para Deus e para as pessoas que nos rodeiam, a gente consegue entender melhor a nosso propósito. Poxa, eu gosto de lidar com mulheres. Eu gosto de cuidar de crianças. Eu gosto de... A minha mãe é professora. Minha mãe ama aquilo que ela faz. Fazia, né? Agora ela é aposentada, mas eu digo assim, ela amava isso. Então, assim, ela fazia com gosto, ela acordava cedo, ela ia, sabe? A gente via que ela tinha prazer. Trabalhar por trabalhar, hoje em dia a mulher tem essa coisa, né? Trabalhar por trabalhar porque precisa ganhar dinheiro, porque precisa ajudar o marido, ou precisa se manter sozinha com os filhos, porque o marido não, o ex-marido, ou o cara que teve o filho, né? Teve solo, né? Ela foi mãe solo, então ela sofre com isso. Aí ela tem que ir pro mercado de trabalho, trabalhar com qualquer coisa, e aí ela fica estafada, estressada, né? Então esse equilíbrio de todas as áreas da tua vida é super importante. Você não pode esquecer de nenhuma delas. Uma é teu espírito, né? Que seria o lado espiritual. Buscar a Deus de alguma maneira. Eu sei que aqui a gente está falando um papo cristão, tá? Onde realmente Jesus é o centro. Eu sou evangélica, eu sou cristã, né? Mas existe outra, né? As pessoas procuram de outras formas, pela natureza, conversando com Deus. Eu já fiz isso quando eu não era ainda evangélica. Eu falava com Deus na natureza e Deus me respondia. Existia um contato já desde o princípio, né? Então, desenvolver essa espiritualidade, ter pessoas que edifiquem ao seu lado, mulher. Você precisa ter amigos, ter amigas que possam te edificar. Isso é muito importante, sabe? Você ter amigas que podem te falar uma palavra de ânimo. Eu tenho hoje em dia amigas, mas antigamente, quando eu estava perdida, muitas vezes, não sabia o que eu queria, eu escutava todas as vozes negativas que vinham sobre mim. Isso é errado, entende? A gente tem que estar junto de pessoas que estejam conosco nesse processo, que nos ajudem, que nos fortaleçam. Eu sugiro a igreja, sabe? Porque é lá onde eu encontro as pessoas que eu preciso. Tem muita gente que diz, a igreja não é legal. Tem muita gente errada. Tem muita gente errada, mas tem muita gente boa. Tem muita gente boa. Eu tenho amigas de anos que são, até hoje a gente se fala, a gente se torce uma pela outra, sabe? Uma amiga minha ficou grávida, teve neném, fiquei feliz, a outra, sabe? A gente vai celebrando que hoje em dia com essas redes sociais a gente vê tudo, né? A gente vê todas o que acontece com as amigas. Aí uma delas teve filho, a outra teve outro filho, assim outra foi é mentora também. Agora tá tendo até vou chamá-la para participar também. Então, assim, a gente ter esse grupo, né, de mulheres que possam uma edificar a outra, porque esse é o propósito da mulher. Esse é o original, inclusive. É uma ajudar a outra, não uma fofocar da outra. Que a tendência da mulher, né, que não sabe o seu propósito é esse. É fofocar, falar mal, dizer, ser muito crítica, né? Quando você descobre essa sua identidade, que a gente está falando aí, dessa pergunta, quando ela descobre para que ela serve, o que ela é em Deus, ela acabou esse lado negativo dela. Ela começa a entender que existe um Deus que a ama, existe um propósito para ela, que ela é especial, que ela é única.
E ela vai começar a desenvolver, vai começar a florescer como uma florzinha fechadinha, né? Ela vai desabrochando, e é ali que a gente diz que ela tá pronta, né? Ela tá madura. Então, nem todo mundo que cresce amadurece. Nem toda mulher que cresce, nem que está no mercado de trabalho, tá? Que já é doutorada, que é isso, nem todas elas crescem, amadurecem. Por quê? Porque elas ficam naquela infantilidade, naquele pensamento infantil, né? Então ela tem que desenvolver esse lado espiritual. O lado da alma é as terapias, é a fé também que ajuda também, o lado emocional, psicólogos, psicoterapeutas, né? Quando ela tá com um problema na alma, ela precisa tratar com profissionais que entendam sobre o assunto, né? E o corpo, que fala sobre exercício físico, fala sobre uma alimentação saudável, fala sobre você se amar, você se cuidar, você se maquiar, né? Nós mulheres, né? Gostamos de estar bonita, o cabelo bonito, bem feito, uma roupa legal, né? Tudo isso é importante. Então, todas essas áreas são importantes para a mulher. E ainda tem os filhos, tem o marido, e tem um monte de coisa ainda envolvida, né? Mas eu costumo dizer que nós temos que nos priorizar, mulher. Nós temos que nos priorizar. E é certo isso. Porque se a gente não se prioriza, as outras áreas da nossa vida vão estar totalmente desconexas. E aí a gente começa a ficar em depressão, ficar chateada, pensamentos negativos, pensamentos até de suicídio, de morte, né? Se a gente não se priorizar, eu falo isso para uma amiga que eu tinha, uma amiga que também estava sempre chateada, sempre reclamando, eu falei para ela: amiga, você precisa, é urgente cuidar de você. Ah, não, mas eu tenho que cuidar da minha filha, eu tenho que cuidar da minha mãe. Parou, não tem que cuidar da mãe, não tem que... Claro, a gente tem os nossos papéis, né? Mas eu acho que o mais importante é você começar a se centrar, peraí, eu também tenho importância, porque a mulher, ela tem essa coisa de querer fazer tudo pelos outros para ser amada. Mas você não precisa disso. Você não precisa ser amada pelos outros, você precisa ser amado por você. Isso é difícil para a mulher. Porque ela quer aquela validação, né? Dos filhos. Ah, quero que meu filho pense bem de mim, quero que meu marido me ame, quero... Mas você não entende que você se cuidando, se amando, se desejando pra ser uma mulher ideal pra você mesmo, essas pessoas que te cercam, vai criar uma atração pelas pessoas, as pessoas vão se sentir atraídas por você. Por causa disso, por causa dessa tua autoestima, dessa tua coragem, dessa tua segurança, né? Que é difícil. Eu falo por mim, é muito difícil. Eu há pouco tempo me sinto mais segura, mais mulher, mais, né? Capaz. Mas eu tive meu momento de menina, meu momento de criança, meu momento de, sabe? De achar que não, eu não vou conseguir, eu não vou, sabe? E a gente tem que mudar a nossa mentalidade. Mudar, começar a declarar coisas novas para nossa vida, começar a visualizar os sonhos, sabe? Ver os sonhos como eles são, como a gente quer, como a gente idealiza. Começa a visualizar, começa a se colocar lá, em vez de ficar, aquela fulaninha lá é chata, sabe? Os defeitos dos outros não interessam pra gente, não vão construir os nossos sonhos. O que vai construir os nossos sonhos? A visualização dos nossos sonhos, a gente acreditar neles, andar conforme tem que andar, né? Por exemplo, eu sou mentora, eu preciso desenvolver. Eu fiz um livro, fiz 3 livros, né? Eu escrevi 3 livros. Um foi a arte da mulher equilibrista, depois falei sobre relacionamentos tóxicos, que fala Sápio Nunca Mais, é o nome, né, do livro. E o outro é a identidade da mulher, que é o coração de filha. Então, eu fiz esses 3 livros, eu escrevi. Depois, eu comecei com as lives, que a gente está fazendo aí, já são 2 meses que a gente está fazendo com as mulheres, que está sendo muito abençoado. As pessoas estão gostando muito. Nesse canal que a gente tem, esse grupo VIP, tem 50 mulheres, todas elas vêm, elogiam, falam, sabe? É muito legal. E agora eu tô aqui fazendo vídeos, né? Falando sobre o trabalho que a gente tem feito. Isso é muito legal, a gente tem que
dar esse passo, sabe? Sempre um passinho, mesmo que seja pequeno, dando um passinho assim. Por exemplo, eu gosto de trabalhar com criança. Eu vou lá, começo a estudar pedagogia, começo a fazer... Eu vou levando os passos, vou fazendo os passos. Aí, o que acontece? Às vezes a mulher se sabota. Não vou conseguir. Não sei falar. Não... Sabe? Aí começa a regredir. Sabe? Não, então eu vou cuidar do meu filho que eu já tô acostumada. Eu vou fazer isso. E você não consegue desenvolver o teu propósito, né? Não que cuidar de filhos não seja um propósito, não que cuidar do seu esposo não seja um propósito, né? Mas eu acho que você tem que se priorizar em alguns momentos. Ser um pouco, não é egoísta, é priorizar, exatamente isso. O primeiro, claro, é a Deus, né, que a gente prioriza, né, que é as nossas orações, buscando, entendendo o que Ele tem para nossa vida, e depois partindo para ação. E essa mudança de mentalidade é muito difícil para a mulher. Para nós mulheres, para os homens também, mas eu acho que para as mulheres, porque nós temos essa tendência de achar que, não, eu sou menos, tem aquela coisa dos hormônios, né? Tem às vezes que a gente tá super bem, tô conseguindo fazer tudo. Tem épocas que tu tá querendo ficar lá, quietinho no teu canto, ninguém te fale contigo, que tu não quer nem ouvir a voz da pessoa. Então, são coisas importantes de se falar, sabe? De estar cuidando das nossas palavras, a gente não tá falando besteira, reclamando. Gente, reclamação é um problema. Sabe o que é reclamação? Se você reclama, você não é grato. E se você não é grato, você não é merecedor da prosperidade que Deus tem para sua vida. Olha que tremendo. Se você reclama, você vê aí o deserto, né? Deserto bíblico. O povo hebreu passou pelo deserto. Era para ser 4 dias, foi 40. Por quê? Porque reclamaram, murmuraram. A palavra é murmuração, a gente fala reclamação, né? Hoje em dia. Então, amigas, eu acho que isso é muito importante. Você parar de reclamar da sua vida. É muito chato. Aí tá sempre lá, porque fulano falou assim, porque tá o tempo todo reclamando. A postura de vítima faz a gente se boicotar. E a gente não consegue crescer, sabe? Isso é muito importante. A gente tá desenvolvendo esse lado, sabe? De começar a visualizar coisas boas. Mesmo que esteja no profundo vale, no profundo desespero. Mas eu tô ali, crendo que as coisas vão ser melhores, que as coisas vão mudar, que o tempo vai mudar. Tá chovendo? Não tá chovendo hoje tá chovendo. Amanhã vai estar sol. Então, quer dizer, as coisas podem mudar a qualquer momento. E a gente tem que estar preparado sempre pro melhor, não pro pior. Porque a gente tá sempre preparado pro pior, não é? As mulheres, não vai dar certo, gente, não vou conseguir, não vou conseguir aguentar, não vou... Não pode, porque aí se você começa a murmurar, você não é grata. As pessoas, não, mas eu sou grata. Não é, porque a pessoa que reclama, ela não é grata ao que Deus tem feito na vida dela. E a gente tem que estar sempre desenvolvendo a gratidão, agradecendo pelo que a gente tem. Às vezes, tô agradecendo o cafezinho que eu tô tomando. Obrigada. Que delícia, sabe? A aguinha que eu tô tomando, aqui tá aqui no podcast com você, sabe? Então, assim, a gente tem que agradecer. Esses momentos são milagres na nossa vida. E que a gente tá sempre preocupada. Não, mas eu quero o Porsche, eu quero a casa dos sonhos, né? Você pode visualizar a casa dos sonhos, você já pode até se projetar lá. Porque o tempo, uma coisa que eu aprendi, o tempo não existe passado, em nosso inconsciente não existe passado, presente e futuro. Não existe, tudo tá no presente. Então você pode já começar a se projetar. E aí o teu inconsciente trabalhando para isso, o teu consciente sabendo que você tem que pensar isso, o teu inconsciente trabalhando a teu favor, as coisas meio que se magnetizam para ti, sabe? Te ajudam a realizar os teus propósitos. Mas eu já vi várias pessoas, até já aconteceu comigo, de eu estar querendo uma coisa, e quando estava perto de acontecer, dá um sentimento que não ia acontecer, e não acontecia. Por quê? Porque eu travei ali, eu boicotei ali o negócio. Então você tem que desenvolver, a gente chama, na neurociência, chama de pensamento positivo, né? Mas na verdade é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem.
A palavra de Deus já diz isso. Isso nem a neurociência nem tinha ainda quando a palavra já foi escrita. A Bíblia já diz isso. As pessoas querem procurar tantas coisas, mas tá tão simples, né? Você visualizar o que você quer. Você acreditar que aquilo é possível, entende? E assim, pode demorar um tempo? Pode, mas vai acontecer. Você tem que crer nisso. E vou dizer que eu tenho vários testemunhos na minha vida. O meu casamento foi um deles, né? Que eu tinha passado por muitos relacionamentos tóxicos, tinha conhecido muita gente que não era legal pra mim, e eu pedi assim, eu não quero qualquer coisa, eu quero algo bom pra mim, sabe? E aí, com o tempo, assim, eu fui, né, indo. Aí eu vim pro Rio, porque eu recebi uma proposta de trabalho, eu sou de Floripa, sou de Florianópolis. Aí eu vim pro Rio. E aí aqui no Rio, eu trabalhei na Mil como advogada. E aí eu reencontrei um amigo meu que nunca acharia que seria o meu marido, sabe? Mas aí a gente se reencontrou e nunca mais se desgrudou. E ele é um homem de Deus. Hoje em dia, no começo ele tava meio assim, tava conhecendo, ele ia na igreja e tal, mas não tinha aquela firmeza. E hoje ele é um homem, não é um homem de Deus no sentido de estar na igreja, é um homem de Deus realmente, um homem manso, um homem bom, um homem de coração bom, que me ajuda, que me auxilia, sabe? Que não me desrespeita. Isso é tão importante, né? Pra mulher ter um homem que não desrespeite ela, que considere ela importante, prioridade pra ele. Olha como é super importante isso. Então, assim, isso foi um reflexo da minha fé, daquilo que eu comecei a desenvolver. Não, eu mereço isso. Por que eu não mereço, gente? Por que eu tenho que ficar com pessoas que me fazem mal, que não me respeitam, que não valorizam quem eu sou? E aí eu comecei a, sabe, desenvolver isso. Comecei a ter fé, buscar isso em orações, em meditações, na palavra. Fui indo. E aí quando eu relaxei, porque a ansiedade também atrapalha muito pra nós que somos solteiras. Não, eu não sou mais. Tô falando, você é solteira, né? Mas, assim, a gente tem essa impressão de que não vai conseguir também encontrar alguém legal, sabe? E aí eu fui conhecendo essa pessoa, tal, fui vendo as qualidades dela. Eu tava bem racional, porque eu já tinha largado aquela ansiedade que eu tinha de casar, de ter alguém, sabe? E eu já tinha largado essa necessidade. Aí eu comecei a observar o calma, assim, como é que ele trata a mãe dele? Como é que ele faz isso? Será que ele tem temor a Deus? Ele, sabe? Aí eu comecei a observar bem friamente, assim, tanto que eu demorei pra me apaixonar por ele no começo. E aí depois, com o tempo, eu fui vendo que ele era uma pessoa boa, uma pessoa legal. E aí ele se batizou, realmente, a gente começou a participar de uma célula lá em casa. E aí a gente começou aí ele me pediu um casamento, noivamos, casamos em seguida, assim, foi muito rápido. Eu já tinha 38 anos. Eu já era velha, mais velha, assim, né? Porque a gente chega nos 30 e começa já a ficar preocupada, né? Que não tem... A gente acha que não vai conseguir casar. E eu ficava nessa angústia, sabe? Aí quando eu relaxei, eu reencontrei ele. E aí a gente casou, né? Noivou, casou. Aí depois foi mais uma luta pra ter o filho, porque eu também fiquei ansiosa. Ai, gente, eu não quero ter filho, quero ter filho. Aí eu perdi meu primeiro filho. Aí sofri bastante, foi bem difícil pra mim. E depois, quando eu cheguei, depois de um ano e meio de casado, não, 2 anos de casado, já estava com 2 anos de casado, eu soube que eu estava grávida. Mas foi uma alegria tão grande, tão grande, tão grande, assim. E eu sempre tinha um quadro que uma menina tinha desenhado pra mim, que eu sempre vi um bebezinho bem no meio de nós dois, porque ela fez um quadro meu e dele, né? Eu no pré-wedding, e ele, assim, a gente se tocava na testa, né? E aí fica um vazio, assim, no meio, né? E eu via uma criança ali. Eu disse, ai, Senhor, eu tenho certeza que eu vou ter essa criança, porque eu já tinha 42 anos. Tinha 42 anos já quando eu tive o Bernardo. Então, eu ficava assim, eu não vou conseguir, mas ao mesmo tempo, alguma coisa dizia, não, você vai conseguir, porque eu acho que o relógio biológico da mulher
gera essa dúvida, né? A gente fica meio, poxa, já tô 40 e poucos anos, eu vou ter que... Como é que eu vou conseguir engravidar, sabe? E aí eu senti muita fé e o meu marido dizia assim, eu tenho certeza que a gente vai ter um filho. Ele tinha essa certeza, mas eu tinha um pouco de dúvida. Aí eu comecei a desenvolver, sabe, isso. Não, por que não? Eu sou merecedora também. Aí comecei a fazer a mesma coisa que eu fiz quando eu queria casar. Não, eu sou merecedora, Deus me ama, Deus tem um projeto pra mim, eu sou digna, sim. Porque a gente tem aquela coisa de auto-sabotar, né? E aí eu assim... Não, então eu vou crer. Aí eu comecei a crer. Aí quando eu relaxei, de novo, eu pensei, não vai ser esse mês, vai ser o próximo mês. A gente já ia começar a fazer o tratamento FIV, né? Porque eu já tinha uma certa idade, então a médica disse que queria botar hormônio e tal. E aí eu fui e fiz aí eu comecei a me preparar pro FIV. No mês anterior, eu engravidei. Quando eu relaxei. Ver como é que é as coisas, né? Quando a gente relaxa, quando a gente entende que Deus está no controle. A mulher tem essa tendência, né? Outra coisa interessante nas mentorias. Nós falamos muito com relação a essa coisa do autocontrole, desse controle da mulher. A mulher tem que ter o controle de tudo. Do marido, do filho, do trabalho, né? Então, isso a gente fala muito dessa questão de você entregar um pouco para Deus, porque nem tudo você pode controlar. Né? A gente quer agarrar o mundo com as nossas próprias mãos, isso não é necessário, nós não precisamos disso, nós precisamos sim entender que nós somos importantes, entender que nós somos especiais